Salve, salve galera, tudo bem? A Geocriatória Asa de Fogo. Pessoal, eu tô fazendo um vídeo aqui sentado aqui porque eu fiz uma cirurgia do joelho. Aí não posso ficar muito tempo em pé. Tava pensando num vídeo aí, né? Agora chegou na época de muda. E o que eu tava conversando com alguns amigos meus aí, né? Eu acho que hoje é o primeiro dia de outono. E já tem muitos passarinhos que já começaram a cair na muda. Por exemplo, aqui, ó, eu já juntei tudo eles aqui, as fêmeas aqui, em cima tem macho, né? Do outro lado lá tem alguns filhotes. E aí eu conversando com alguns amigos meus, porque o ano passado eu larguei algumas filhotas para alguns amigos meus. E aí eles estavam falando para mim, falou, Gil, começou a baixar a fêmea e tal, porque filhota, ainda mais sendo de cativeiro, pessoal, uma hora ou outra ela vai abaixar. Né? Chegou na temporada ela abaixa. Pode ser que não apronte na primeira temporada, mas isso é certeza, que uma hora ou outra ela vai pedir gala. E aí eu conversando com um amigo meu, ele falou que estava muito feliz porque ele tinha pegado uma fêmea de baiano. Eu passei um galador para ele e passei a fêmea de baiano, a filhota. E aí ontem ele me mandou mensagem feliz, falando, rapaz, bicho, eu achei que isso não ia acontecer, tal, mais ou menos esse papo assim. E ele falou assim que chegou na casa dele lá e a fêmea já estava dentro do ninho, deu meio que gala falsa. E aí ele tava feliz só de ver isso aí. Aí eu comentei com ele, falei assim, fêmea de cativeiro, ela pode até demorar um pouquinho, porque filhote, inexperiente, mas uma hora ou outra ela pronta. Essa é a vantagem de você ter uma fêmea de cativeiro, pessoal. Entendeu? Às vezes o que acontece? Você pega uma fêmea aí que você não sabe a procedência da fêmea. E aí os caras falam pra você, criadeira. Mas essa fêmea, às vezes é fêmea velha, que já botou demais. Às vezes é fêmea que foi pegada no mato, entendeu? Pode aprontar, mas não é a mesma coisa que você pegar uma fêmea que já é de cativeiro, entendeu? O sistema é outro. E aí, por que desse vídeo aqui que eu tô fazendo esse vídeo, pessoal? Porque assim, a gente temos que ter o bom senso de valorizar aquilo que é bom. E eu conversava com esse meu amigo e ele estava falando para mim que ele estava muito feliz. Então, para nós criadores, a nossa felicidade é saber que nós estamos fazendo um bom trabalho e as pessoas estão ficando felizes com isso. Teve um outro amigo meu que eu passei uma outra filhota para ele pro ano passado. Também ele falou que está muito feliz, o Cláudio. Que a fêmea já viu a fêmea pedindo gala. Esse primeiro amigo meu aí é o... Ai... Rapaz, me fugiu. Rafael. Entendeu? Rafael. Então ele está muito feliz com essa fêmea. E aí, qual é o foco desse vídeo aqui meu aqui? Às vezes você pega uma fêmea, que a fêmea é uma fêmea até criadeira, ou uma fêmea filhota que é de cativeiro. Então, se a fêmea é criadeira ou filhota, então a tendência dessa fêmea no ano seguinte é ela aprontar e reproduzir. Ah, peguei uma fêmea de um criatório do meu amigo aí, ela é a fêmea criadeira. Só que chegou na época, pessoal, essa fêmea não aprontou. Né? Passou a temporada toda, não pediu galo, não aprontou. Por que acontece isso? E aí eu vou te dar algumas dicas para você aqui, que eu sempre falo. Você pode pegar desde os meus primeiros vídeos aqui, que é onde muitos criadores eles erram. Por quê? Pessoal, a época mais importante da sua fêmea e do macho é a época de muda. Porque o passarinho, o que ele faz? Ele passou a temporada toda. Você pegou essa fêmea do teu amigo, ela reproduziu o ano todo, a temporada toda. E o que acontece? Se ela reproduziu, tirou 4 ninhadas, vamos colocar aí, não vou nem falar muito, ninhada com 2 filhotes,
Então, o que acontece? Essa fêmea se desgastou. Por quê? Para gerar ovo, para tratar dos filhotes, entendeu? Então essa fêmea, quando ela cair na muda, ela vai cair, vai estar o quê? Fraca. Então qual é a tendência do criador? O que o criador tem que fazer? Ele tem que pegar e dar uma boa nutrição para essa fêmea. Ou seja, dar uma boa farinhada, dar uma boa alimentação, porque ela vai entrar no período de muda porque ela está fraca. E aí o que acontece? Ela, para vir os bulbos de pena, o que acontece? Ela vai gastar o quê? Mais energia ainda. Ou seja, ela já veio fraca e vai gastar mais energia. Então é onde que os criadores eles erram. Por quê? A fêmea você tem que nutrir ela na época da muda. Ou seja, dar uma boa farinhada, dar uma boa mixer de semente, dar muito uma alimentação reforçada, uma farinhada com ovo, dar um pepino, dar um brócolis, dar couve, dar marmelada, dar braquiária, maçã. Então, alimentação para essa fêmea ficar bem nutrida. Porque quando ela sair de muda, geralmente essa fêmea já vai sair o quê? Pronta. Ela vai estar nutrida, ou seja, ela vai fazer o ciclo de postura rápido. Não sei se você já viu que tem fêmea que quando ela termina a postura, não sei se já viu alguns criadores falando, terminou a postura, terminou a época de muda, ela já começou a pedir muda. Por quê? Porque o criador já entendeu que ele tem que nutrir essa fêmea, dar uma boa nutrição. Tá entendendo? Então, qual é o segredo para você ter uma boa reprodução na época de cria? É você tratar bem sua fêmea, dar um milho verde, entendeu? Dar um bom cálcio, dar um suprimento de vitamina E, entendeu? Muito sol. O sol é muito bom, pessoal, para a sua fêmea, para vitamina D, entendeu? É muito bom, porque se você não faz isso, a tendência dessa fêmea quando chegar na época de reprodução é ser frustrada. Ah, mas o cara me enganou. Não, o cara não te enganou, é você que não tratou direito sua fêmea. Então a dica de manejo hoje é o que? Pessoal, quer ter uma boa reprodução? Primeiro, nutra a sua fêmea na época de muda. A época mais importante não é a época de reprodução, é a época de muda. Porque para essa ave ela sair bem forte e ter uma boa reprodução, dá bastante pepino, você está entendendo? Então, faz isso, você vai ver que você vai ter uma boa reprodução na época de muda, na época de reprodução, tá bom? Então, gostaria que você que não é inscrito no canal deixasse o like aí, compartilhasse as nossas notificações e deixasse seu comentário aqui, né? Se já aconteceu isso com você pegar uma fêmea e o cara falar que a fêmea é boa, tal, ou você pegou a fêmea na casa do cara criando, quando chegou na sua casa, passou a temporada, a fêmea não pediu gala, ou a fêmea pediu gala, mas não botou, ou a fêmea, ela botou, mas botou ovo mole, ou a fêmea fez a postura, fez o ciclo, abaixou tudo, e quando chegou na época de botar, a fêmea virou ovo, algumas até morrem. Por quê? Porque está fraca. Então isso tem muito a ver com o quê? A maneira que você trata a fêmea na época da muda. Você está entendendo? Então, uma boa alimentação vai dar boa energia. E isso também inclui os machos, né? Porque se o macho ele tem uma boa alimentação, ou seja, quando chegar na época, você não vai precisar nem dar suprimento por macho ou dar algum tipo de remédio, porque automaticamente quando ele for galar a fêmea, ele vai acoplar a fêmea e vai encher os ovos. Muitas vezes, pessoal, o macho ele não enche o ovo porque também falta de vitamina, falta de nutrientes. Muitas das vezes é falta de vitamina E. Os caras vai e colocam o macho para não enche o ovo. Você não nutriu o macho, não deu uma boa alimentação, tá bom? Então essa é a dica de manejo que eu queria deixar para vocês aí. Se gostou, deixa o like, entendeu? Compartilha nossas notificações aí e que Deus abençoe. Durante esses dias eu vou fazer alguns vídeos que eu estou em casa sobre época de muda, qual o tipo de alimentação que eu estou usando aqui para ajudar vocês aí, tá bom? Ageu Criatórias de Fogo.
Comente aí se você já teve esse tipo de problema, qual é o problema que você está tendo com a sua fêmea ou com o macho, né? E, e aí a gente vai dando algumas dicas de manejo para vocês aí, tá bom? No demais, shalom, shalom, fica com Deus.